Olá, mais uma vez nós estamos juntos aí para estudar as Escrituras, desta vez mais especificamente no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, na última semana de Jesus, antes da sua crucificação e ressurreição. Então quero falar para você agora, nesse momento, parar o vídeo, ler Marcos a partir do capítulo 11, ok? A partir do versículo 27 até o versículo 34 do capítulo 12, porque é isso que a gente vai cobrir, Marcos 11, 27 a 12, 34. Ok? Então pare o vídeo, leia e depois você ora e a gente começa um estudo. Eu queria, antes de nós entrarmos em Marcos, eu queria olhar uma passagem bíblica com você que está lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 1 a 6. Êxodo 12, versículos 1 a 6, e você vai entender um pouco mais do contexto do que está acontecendo nessa época específica aí de Marcos, capítulo 11 e capítulo 12. O texto diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então esse texto fala que o animalzinho deveria ser escolhido, ou cabrito ou cordeiro, no 10º dia, e ele seria sacrificado no 14º dia. O que acontecia? Nesse 10º dia o animal era escolhido e até o 14º dia era o momento em que ele podia ser verificado em termos de algum defeito para que ele fosse substituído caso ele não fosse um animal perfeito para o sacrifício. Voltando aqui para Marcos, esse texto de Êxodo ajuda a gente muito a entender o que está acontecendo aqui. Jesus vai passar por uma série de provas, pessoas vão tentar prová-lo, pessoas vão tentar fazer ele cair em ciladas, como a gente vai ver hoje, procurando nele defeito, procurando nele erro, procurando nele pecado. E o que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai ver nesses capítulos específicos aqui, 11 e 12, é justamente Jesus passando nesse teste e mostrando que ele é o cordeiro perfeito que poderia ser sacrificado no nosso lugar. Olha comigo Marcos capítulo 11 e a gente vai ver o primeiro questionamento que Jesus vai receber quando a autoridade dele vai ser questionada. Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? O interessante é que a gente vai ver que a partir desse versículo 27 do capítulo 11, a rejeição a Jesus começa a aumentar, especialmente por parte desses líderes religiosos. E você tem aqui um grupo que é um grupo muito importante chegando para Jesus, dizendo para ele assim: quem te deu autoridade para fazer o que você fez? Falando mais especificamente aí da purificação do templo. Então, eles questionam Jesus. E olha o que Jesus responde, versículo 29. Jesus respondeu: Eu lhes farei uma pergunta, respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Jesus, o que ele faz aqui é devolver ou responder a pergunta que eles fizeram com outra pergunta. Perceba que ele está fazendo aqui duas coisas específicas. A primeira delas é que os rabinos faziam esse tipo de indagação para os seus pupilos quando eles faziam a pergunta, para promover um conhecimento e não simplesmente dar a resposta de bandeja, como a gente fala. Então Jesus faz justamente como um rabino faz, fazendo uma pergunta para esses homens. E quando Jesus faz isso, Jesus se coloca na posição de mestre. Então é interessante o que Jesus está fazendo didaticamente aqui com esses homens. E aí Jesus faz a pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si dizendo:
Se dissermos dos céus, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, ele temia o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. E aí olha o que eles dizem no versículo 33. Eles responderam a Jesus, não sabemos. Politicamente correto já existia há muito tempo, não é uma coisa da nossa geração, do nosso tempo, é uma coisa que já acontecia há muito tempo. Eles deram uma resposta que não ofenderia ninguém, ok? Politicamente correto. E aí Jesus respondeu o seguinte, disse então Jesus, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Tá? Então Jesus não responde a eles, esse primeiro teste que eles fazem tentando pegar Jesus em algum defeito, Jesus passa brilhantemente por esse teste. E aí no capítulo 12 a gente vai ver Jesus contando uma parábola, e essa parábola ela tem a ver com o que os mestres da lei, fariseus e escribas, e essas pessoas que questionavam Jesus, eles haviam feito com o Messias, estavam fazendo com o Messias. E nessa parábola, Jesus vai se apresentar como filho enviado pelo Pai. Olha comigo os versículos 1 a 9. O texto diz assim, então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Só um detalhezinho aqui, que quando Jesus fala por parábolas, é que provavelmente ele queria esconder de algumas pessoas específicas o significado daquilo que ele estava falando. Okay? Ele já havia usado parábolas, a gente viu isso em outros capítulos já de Marcos, mas quando ele faz isso, ele tem o intuito de que algumas pessoas apenas entendam o que ele está falando e que outras não consigam entender. Certo homem, versículo 1, plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles a parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Ok? Eu vou parar por aí por enquanto. O que está acontecendo aqui? Jesus está se apresentando como filho, e ele está mostrando uma série de personagens. Ele está usando uma ilustração que já havia sido escrita lá em Isaías capítulo 5, dos versículos 1 a 5. O profeta Isaías, ele vai contar a história de uma vinha, e Jesus pega o gancho dessa história e aplica aqui nessa realidade da parábola. Depois você pode ver Isaías 5, versículos 1 a 5. E nessa parábola, o que a gente tem aqui? Alguns personagens, né? Então, o primeiro é Deus, que é o dono da vinha. Depois, os servos são os profetas, então você vê que alguns profetas foram maltratados, outros morreram, tá? E o filho, obviamente, o herdeiro, é Jesus Cristo. E aí a gente tem justamente dois aspectos específicos aqui nos versículos 7 e 8. No versículo 7 a gente vê claramente Jesus acusando esses homens, tá? Que são os lavradores. Os líderes religiosos de Israel são os lavradores nessa parábola. Jesus os acusa de querer o controle de todas as coisas. Olha o versículo 7, ele diz, mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, olha o versículo 8, eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Mais uma vez, Jesus prediz o que vai acontecer com ele, por meio do próprio texto. E aí no versículos 9, 10 e 11, a gente tem uma conclusão interessante. Jesus diz assim, o que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Opa, Jesus está dizendo assim, espera assim, aqueles que mataram o Messias serão mortos por Deus e aquela vinha será dada para outras pessoas. E ele diz assim, vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras?
E é interessante porque a passagem que Jesus vai citar é justamente uma passagem que a gente leu no capítulo anterior. Ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Jesus está citando aqui o próprio Salmo 118, que era um salmo cantado na época da Páscoa. E Jesus faz a aplicação desse salmo novamente à sua pessoa, chamando a si mesmo de pedra angular. O que acontece é o seguinte: lá em Israel, os terrenos são muito rochosos e era comum os construtores tirarem as pedras que não serviam e usar a melhor das pedras que estava ali no solo, já com uma base sólida, e fazer o resto do fundamento ao redor dessa pedra. Então essa pedra seria a pedra angular, a pedra que dá a sustentação ali na base, no fundamento do edifício. Então Jesus está dizendo, os construtores, ou seja, os líderes religiosos de Israel, rejeitaram essa pedra, mas essa pedra que é Jesus Cristo veio a ser fundamental para o plano perfeito de Deus. E aí o versículo 12 vai dizer assim, conclui essa parte, ele diz: então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Além de tudo, esses homens eram covardes. Mas Jesus não era. Jesus não tinha medo desse embate, porque Jesus sabia qual era a sua missão. E ele nunca demonstrou nenhum tipo de medo nesse sentido. Ele sempre combateu esses homens, mesmo que isso viesse a provocar, e ele sabia que isso aconteceria, a sua própria prisão, espancamento, morte. Ok? E aí a gente tem um segundo momento específico aqui, na verdade é o terceiro momento específico, em que um grupo vem a Jesus para tentar colocar Jesus contra os romanos, ok? Perceba o que vai acontecer aqui. Deixa eu ver qual que é a passagem inteira, ela é do 13 ao 17. Então eu vou ler uma passagem com vocês e a gente vai fazer uma aplicação bastante interessante. O texto diz assim: mais tarde, ou seja, no mesmo dia, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. O interessante aqui é que fariseus e herodianos, eles não eram grupos amigos. Os fariseus queriam se ver livres. Os fariseus não gostavam dos herodianos porque eles tinham alvos específicos aqui com relação ao governo romano. Os herodianos, eles eram a favor do governo romano, enquanto os fariseus queriam se ver livres do governo romano. Mas os dois se juntaram aqui contra Jesus Cristo. E o texto vai dizer assim, 13 ainda, para o apanharem em alguma coisa que o dissesse, ou seja, a motivação deles era pegar Jesus, era achar algum defeito nesse cordeiro, usando aí a analogia de Êxodo capítulo 12. Versículo 14 diz: estes se aproximaram dele e disseram: mestre, sempre chamando, né, politicamente correto, né, mestre, né? Eles odiavam Jesus, mas chamavam Jesus de mestre. Sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho do Senhor conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. É interessante o que acontece aqui. Esses homens vêm com toda a sua hipocrisia e Jesus sabe disso e Jesus confronta isso na cara desses homens. Ele diz: vocês são hipócritas. É isso que vocês são. Mas mesmo assim Jesus vai ensinar uma lição e essa lição ela é preciosa. Jesus diz assim: tragam-me o denário para que eu veja. Seria uma moeda que era o pagamento do serviço de um dia de trabalho naquela época. Eles lhe trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? A moeda tinha uma imagem, não sei como eles naquela época faziam uma imagem, não sei como eles faziam, mas havia uma imagem de César e a inscrição na própria moeda era Christus César, que era Senhor César. Então é interessante a gente ver até esse detalhe. Mas Jesus pergunta, olha a pergunta que Jesus faz: de quem é essa imagem
e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Uma aplicação muito prática que a gente pode fazer desse texto, que eu acho bastante interessante, olhando aqui para as palavras, é que Jesus olha para aquela moeda e pergunta: de quem é essa inscrição? De quem é esta imagem e esta inscrição? E aí eles falam: é de César. Então dê a César o que é de César. E aí eu acho interessante o seguinte: nós, feitos seres humanos, nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Então, quando Jesus fala que deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, isso é algo que deve fazer você e eu pensarmos. Aquilo que é de Deus, que é a minha vida, eu devo entregar ela para Deus. Eu devo viver para Ele. Eu devo fazer o que for melhor, correto e piedoso para Ele. Eu devo viver para Ele. Isso é uma aplicação muito prática do que esse texto está falando especificamente aqui. Aí depois a gente tem um quarto embate. O texto é meio longo aqui, mas a gente vai ler do 18 ao 27 rapidamente. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram dele com a seguinte pergunta. Perceba o seguinte: é a primeira vez que os saduceus são mencionados aqui, e como Marcos está escrevendo para os romanos, Marcos dá essa pequena explicação acerca das crenças dos saduceus. Ele vai dizer os saduceus que não acreditam ou que dizem que não há ressurreição. Eles perguntam o seguinte: mestre, Moisés nos deixou escrito: se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos do seu irmão. Essa é uma lei que está lá em Deuteronômio 25, chamada Lei do Levirato, de que um homem, quando ele se casava, se ele morresse sem deixar filhos, o seu irmão deveria assumir aquele casamento de forma a gerar herdeiros para aquele homem que morreu. Havia 7 irmãos, eles vão contar uma história aqui. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Eu não sei porque ele fala finalmente aqui, né? Mas enfim. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Ok? Então eles fazem uma pergunta. E essa pergunta ela vai contra aquilo mesmo que eles criam. Os saduceus, eles criam que a única fonte de autoridade era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não acreditavam nas tradições orais, eles não acreditavam em outras pessoas específicas, nos profetas, eles acreditavam exclusivamente no Pentateuco. E quando eles fazem essa pergunta, eles estão colocando Jesus à prova, usando inclusive o texto de Moisés, o que faz todo sentido, porque eles criam no Pentateuco. Olha o que Jesus vai responder para eles. Vocês, versículo 24, estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não sabem de nada. O que vocês estão falando é besteira, vocês não sabem de nada. Jesus não tinha medo de dizer o que realmente estava acontecendo aqui. Versículo 25. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, não são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Ou seja, Jesus repete o fato de que eles não sabem de nada. E a resposta de Jesus aqui é interessante, porque Jesus inclui os anjos aqui. E os saduceus também acreditavam que os anjos, não acreditavam nos anjos, eles não ensinavam sobre os anjos. Então Jesus inclui mais um elemento contrário à crença deles, justamente para criticar esse grupo e dizer para eles: vocês estão muito enganados. E a maneira como Jesus responde é bastante interessante aqui, porque ele diz assim: quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse lá em Êxodo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó?
Quando Deus se revela ali a Moisés na sarça, ele diz eu sou. Ele não diz eu era ou eu fui o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele fala para Moisés que Jacó está vivo, que Abraão está vivo e que Isaac está vivo diante dele. É isso que Jesus está dizendo para os saduceus. A própria fala ali do Pentateuco diz que esses homens já estão na presença de Deus e eles estão vivos, eles ressuscitaram. Ok? Então Jesus critica os saduceus por conta desse pensamento, desse ensino infeliz deles. Ok? E aí a gente tem a última porção e até o versículo 34, a gente vai terminar um pouco mais cedo esse vídeo, mas a gente vai concluir com esse texto aqui. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu, o mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo em dizer que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Versículo 34, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Voltando aqui para Êxodo capítulo 12, Jesus passa no teste. Como o Cordeiro perfeito de Deus, Jesus passa no teste. E esse não era um teste, não foi um teste simples, na verdade foram vários testes vindo de pessoas diferentes, de grupos com teologias diferentes, com crenças diferentes, mas todos com o mesmo alvo, pegar Jesus em alguma coisa errada que ele pudesse falar. Mas eles não conseguiram, porque Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus. Usando até a analogia de Isaías 53, versículo 9, é interessante que o texto bíblico fala que nenhum dolo se achou na boca do Cordeiro. Nada de errado na boca do Cordeiro. Pelo contrário, as palavras de Jesus eram precisas e elas eram sempre corretas, tanto no ensino dele, quanto na repreensão desses grupos que tentaram pegá-lo em alguma dificuldade ou pegá-lo em alguma coisa que ele pudesse vir a tropeçar, mas não conseguiram. Então Jesus passa nesse teste aí de Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 6. E esse teste não acontece simplesmente em um dia, ele acontece em mais de um dia, para que no 14º dia Jesus pudesse ser oferecido como Cordeiro perfeito de Deus, o que a gente vai ver daqui para frente. Ok? Então essa é a parte que a gente queria ver hoje, desses testes que Jesus passou. O meu desejo é que você tenha sido abençoado, edificado e tenha saído desse tempo aqui admirando mais ainda o nosso Senhor Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e até o próximo estudo.